Olá, bestes! Pegue um chá, um café, uma água com gás ou com açúcar, se for necessário para acalmar o coraçãozinho de vossas excelências. Porque a notícia de hoje vem quente e é praticamente uma continuação da notícia que eu publiquei essa madrugada. Porém, também vem com uma explicação sobre a suposta penhora que o ator Kim So-hyun estaria sofrendo. Segura aí. Para quem perdeu o vídeo anterior, o CEO do canal Garoceiro, Kim Se-hee, teve 2 pedidos de penhora sobre os seus apartamentos de luxo após ser processado pela Gold Medalist. Agora, a justiça deu mais um passo decisivo. A conta de patrocínio do canal do Gaseon foi apreendida. Segundo informações, o advogado Bang Soo-hong, do escritório LKB, a medida foi tomada no dia 20 de maio e afeta cerca de 6 contas do Kim Se-hee que ele utilizava para receber doações. Então, ele não pode movimentar valores arrecadados em lives, superchats, patrocínios, doações, está tudo congelado. E sabe o pior? Que o canal do Garoceiro, antigamente, ele era ele e um outro advogado. Ele brigou com o advogado e o advogado de pirraça vendeu a parte dele, do canal, para o rei dos negócios. Então, o rei dos negócios tem direito a quase toda a monetização do Gaceron. Se a coisa já estava ruim, imagina agora. Porque assim, como ele não tinha muito direito à monetização em visualizações, ele vivia basicamente de doações. E nem isso mais ele pode receber, porque agora foi bloqueado. Aí o Lindy Ho disse que, por incrível que pareça, ainda tinha gente burra pedindo a conta pessoal do Garoceiro para poder ajudar. Meu Deus, as pessoas são muito idiota mesmo. Mas continuando, o pedido ele vai muito além do que a gente pensa, né? Os advogados afirmaram que foi solicitado apreensões adicionais. Isso eu já adiantei para vocês ontem, né? Ou seja, o canal pode não ser o único alvo. A intenção da Gold Medalist, é claro, é garantir que o Kim Se-hee pague, sem ter problemas com a ação. Está aí na mira uns 6 bens, assim, já com pedido de penhora. E por incrível que pareça, está sendo aceito 1 a 1. E eu já adiantei isso ontem para vocês, que seria aceito 1 a 1. Porque se um não cobre o valor, eles vão 1 a 1. E tem mais. Normalmente a cobrança desses valores não é os 120 bilhões inteiro. Eles vão cobrando em pedacinho, porque tem um limite de cobrança. Então, assim, eles entram com 40 mil agora, 20 mil amanhã, e assim vai. Aí o Garoceiro fez uma live sorrindo, gente, por incrível que pareça. Eu acho que ele é meio tantando as ideias. Atacando o Kim So-hyun, falando que o Kim So-hyun quer esmagar ele financeiramente, que ele não tem condições, que ele é um coitadinho. Cara, só faltou ele puxar uma reza. Ele apelou para todos os santos. O Lindy Ho chegou a tirar sarro, para vocês terem ideia. Ele chegou no absurdo de dizer que o céu iria julgar ele. Aí o Lindy Ho, que não perde uma piada, né, um deboche, ele falou assim: esse canal não é uma emissora cristã. Como você pode se preocupar e dizer que vai ser julgado por Deus enquanto o juiz de carne e osso bate o martelo e bate na sua porta? Gente, sobrou até pro Kwon Wan-chan, pra vocês terem noção. O Lin Ji-ho falou o seguinte, que ele conhecia uma mãe, tipo uma mãe de santo, que era boa de oração e que ela cobra 3 milhões de wons para fazer uma corrente de oração completa. Olha, gente, isso girou um circo. E o Lindy Ho definiu, né, esse processo contra o Garoceiro como um inferno jurídico, é literalmente um inferno jurídico, gente. Agora o bicho tá pegando pra ele. E assim, não é daqueles processos simples onde o dinheiro simplesmente trocou de mãos. Não, não. Estamos falando de uma ação por danos decorrentes de atos ilícitos praticados com dolo, ou seja, com intenção. E em conjunto, uma ação de responsabilidade civil por ato ilícito coletivo. E isso muda tudo, porque as ações como essa, de responsabilidade por conduta conjunta ilegal, são muito mais difíceis de conseguir aprovação de bloqueio de bens do que as ações comuns, por exemplo, de empréstimos, de cobrança, de venda. O que isso significa?
Significa que, como eu já expliquei ontem, que o tribunal reconheceu que há sim fortes indícios de responsabilidades do Kim Se-hee nesse caso do ator Kim So-hyun. A justiça, em processos assim, analisa com muito mais cautela e exige muito mais provas, porque eles são extremamente criteriosos nesse tipo de pedido de bloqueio. Não é assim tão fácil, não. É assim, ó. Para conseguir esse tipo de bloqueio, é preciso demonstrar com precisão, por exemplo, as questões das 3 coletivas de imprensa, as falas falsas e difamatórias. É necessário especificar quais partes das acusações foram falsas. É preciso fundamentar e comprovar as declarações que foram enquadradas no ato ilícito, a responsabilidade civil. Além de tudo, é feita uma contagem do dano em dinheiro. Não é uma coisa fácil, tá? Porque tem que apresentar provas concretas sobre o prejuízo real por conta dessas falas. Se não conseguir comprovar isso, não é aceito. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque mais para frente vocês vão entender o porquê que a ação aí que está rolando, estão dizendo, o Kim So-hyun vai ter os seus bens bloqueados também. Não é bem assim, anjo. Tá bem longe da verdade. Porque ações como essas na Coreia do Sul, de pedido de bloqueio de bens, tem que ter uma coisa também principal, além de todas as provas, tem que ter o dono, que significa tem que ter a intenção de causar prejuízo. E foi o caso do Kim Se-hee, é visível, e por isso que foi aceito assim os bens dele ser bloqueado. Foi um caso sério, é um caso sério. Então, assim, se a justiça está aceitando bloqueio atrás de bloqueio, inclusive da própria conta do canal do YouTube, é porque o ator conseguiu comprovar cabalmente tudo. Isso mostra que o caso juridicamente tem peso e que o tribunal viu sinais evidentes de ato ilícito por parte do garoceiro. Inclusive, eu também precisei dar uma consultada com especialistas jurídicos também para entender a complexidade dessa ação, porque é uma ação extremamente complexa. E para agravar ainda mais a situação do garoceiro, o Kim So-hyun ele moveu várias ordens, não em só um tribunal, em vários outros tribunais, no mínimo 4 tribunais cautelares, e quase todos estão a favor dele. E que isso já resultou em um bloqueio de mais ou menos 40 bilhões de wons, ou até mais. Como se sabe disso? Porque diferente dos registros, aí, por exemplo, de contas pessoais de banco, que é normal, né? Os registros imobiliários a gente tem acesso e já se sabe que, por exemplo, 20 bilhões já foram bloqueados em cada um de alguns apartamentos que ele tem, porque ele não tem só os 2 apartamentos, ele tem muito mais. Então, o total contabiliza 40 bilhões de wons confirmado judicialmente. E aí vão me perguntar com certeza aqui, o Kim So-hyun venceu o processo? Não. Como a gente bem sabe, nem foi julgado. Porém, essas decisões cautelares mostram que o processo tem peso e tem grandes chances dele ganhar esse processo. E tem mais. Você estava se perguntando, por que o garoceiro estava se escondendo? Sabe o que ele disse na live? Eu estava me escondendo porque era época de eleição, eu não podia me dar o luxo de dar atenção ao Kim So-hyun. Meu filho, você foi chamado na delegacia. Dá vontade de perguntar assim pra ele. Os políticos vão pagar o prejuízo pra você? Duvido muito. E vamos supor que o ator ganhe o processo. O Kim Se-hee estava falando na live, dá pra ver que ele gosta de dizer que entende, mas ele não entende nada, isso que é do país dele, né? Mas enfim, ele disse que ele poderia alegar, né, falência. Só que adivinha, não pode. Sabe por que não pode? Quando você comete um ato ilícito, nasce uma obrigação de arcar com sua parte na responsabilidade. E olha, se você errar feio e sair falando besteira, espalhando mentiras, fazendo lives sensacionalistas, como se fosse brincadeira, a coisa fica feia como já está. E você aprende que o que é o verdadeiro inferno civil coreano. Porque aqui começa a virar um inferno. Porque você só consegue alegar falência
Em caso, por exemplo, que você acumulou dívidas porque você é um empreendedor, alguma coisa do tipo, nesse caso não houve um ato ilícito. Entendeu? Então não tem como declarar falência para proteger os bens. Acabou, meu filho. Vai ter que pagar. E Deus se ganha. Se ele só ganhar o processo, sinto muito. Deveria ter pensado antes. E por que eu expliquei tudo isso aqui para vocês? Porque agora vai vir o outro lado da moeda, que é a notícia sensacionalista que falaram que o ator Kim Soo-hyun está também sofrendo penhora dos bens. Só que tem uma diferença gritante aqui. No caso do Garoceiro, a penhora ocorreu por causa de um processo de difamação que tem base criminal e foi fundamentado com um pedido judicial sólido, como já expliquei detalhadamente. No caso do Kim Soo-hyun, o pedido partiu de uma empresa de publicidade que alega prejuízo comercial após a polêmica. Mas aqui está o pulo do gato. Esse tipo de processo depende do que eu já expliquei? De prova direta de que o ator causou dano. E sabemos que precisa do dolo. E sabemos também que não houve dolo por parte do ator. E até agora, a agência do Kim Soo-hyun também não confirmou sobre essa apreensão oficialmente. Em nota, eles disseram que estão analisando os detalhes e ainda confirmando os fatos, ou seja, não dá para tratar isso como um fato consumado. O máximo é um pedido judicial que ainda está sendo avaliado. E assim, ao meu ver, não prospera. Por quê? Porque nesse tipo de ação, o ônus da prova, nesses casos, é todo de quem acusa. A empresa teria que provar que o Kim Soo-hyun causou diretamente prejuízo com dolo, com intenção de prejudicar, que não foi apenas uma consequência indireta e tudo mais. A gente sabe que não houve dolo do ator. Essa ação dessa empresa não é baseada em um ato ilícito típico, como uma difamação, calúnia. Trata-se de um suposto prejuízo reputacional sofrido por terceiros. Isso cai dentro do que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva. E a jurisprudência sul-coreana exige prova inequívoca da culpa, o que inclui dolo e, no mínimo, negligência muito grave. No caso do Kim Soo-hyun, não há nenhum indício de má-fé, ou seja, sem dolo, sem penhora. Por isso, acredito que não prospera. Então, assim, diferente do caso do Kim Se-hee, que eu já expliquei aqui bastante, que há indícios de ato ilícito doloso, como coletivas públicas, tem processo embasado com provas, o pedido contra o ator por parte dessa agência de publicidade é frágil. É baseado em supostos danos colaterais sem prova direta de culpa. E nem mesmo foi confirmado pela agência. Porém, há uma questão bastante importante. Na minha opinião, esse tipo de processo que estão fazendo com o ator é bastante arriscado. Eu não faria. Por quê? Essa penhora afeta a carreira comercial do ator Kim Soo-hyun. E isso é um problema. Porque se a empresa de publicidade ingressa com uma ação cautelar de bloqueio sem base sólida, isso gera repercussão negativa para a imagem pública do Kim Soo-hyun, afeta contratos já firmados e impede ele de exercer sua atividade normalmente. E isso pode gerar uma indenização por danos morais e materiais do ator contra essa agência de publicidade. Pode virar aí um segundo processo igual ao do Kim Se-hee. Porque o direito de processar alguém não é absoluto. Se for usado de forma maliciosa, sem fundamentos reais, caracteriza abuso de direito. E isso é passível de punição judicial. No caso coreano, isso pode gerar indenização por danos morais, indenização por danos patrimoniais, responsabilidade decorrente de todos, pode ser considerado um ato ilícito. Porque se a empresa acusa ele publicamente sem base legal forte, e ainda mover um processo como esse, tem um artigo 750 do Código Sul-Coreano, que é similar, se eu não me engano, a 186 aqui do Brasil, que é o seguinte: a pessoa que comete ato ilícito, ela que cause dano ao trem, será obrigada a reparar. Aí é um risco muito grande, como eu disse. Então, assim, essa notícia aí, que os bens do ator foi penhorado também, não há uma confirmação oficial. Foi apenas algumas notícias aí nos portais sul-coreanos, mas a gente sabe como eles são, eles não investigam, eles simplesmente publicam. Depois ocorre o que ocorreu com o próprio ator, não é mesmo? Então, assim, vamos ter um pouco de senso.
procurar alguma declaração oficial da empresa, ver se realmente está acontecendo ou não, para não ficar alimentando hate e espalhando informações falsas. Porque, olha só, espalhar essa informação toda e agora está toda essa comoção e nem se sabe se isso é verdade, não há uma confirmação. E espalhar, passar isso para frente sem uma devida verificação é muito perigoso. É alimentar hater. As pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade na internet. E agora, um recado do coração. Eu tenho um gatito de 8 quilos, o Chongu Cat. Carente, doente, com apetite maior que a responsabilidade civil do Kinserri, maior do que as costas do Chongu. O bichinho é grande, é lindíssimo, uma fofura. Então, se você quer ajudar eu a criar essa fofurinha, considere apoiar o canal. Vou deixar uma foto do meu gorducho para vocês apreciarem. Se você gostou do meu conteúdo, deixe um joinha, compartilha, se inscreva para ajudar o meu canal a crescer. Até a próxima. Um beijão.